O corpo do garoto Danilo foi encontrado a poucos metros da casa dele. O repórter Giovanni Asra acompanhou tudo de perto e traz mais detalhes sobre essa história. No final da tarde veio uma notícia que ninguém queria acreditar. O corpo de um menino foi encontrado, possivelmente de Danilo de Souza Silva, de 7 anos. O corpo estava a pouco mais de 100 metros da casa de Danilo, neste terreno próximo à comunidade no Parque Santa Rita. Ele foi encontrado com a ajuda de cães farejadores em meio a um lamaçal. O corpo já estava em estado de decomposição. Dividimos em quadrantes toda a área, uma grande área a ser procurada aqui, e iniciamos esse trabalho de busca. Por volta de 1h30, 2 horas após esse trabalho ter iniciado, nós encontramos o corpo desse que pode ser do Danilo. Lamentavelmente, situação muito ruim, que nós esperávamos encontrar essa criança com vida, né? E agora segue com a delegacia de homicídios agora para verificar o que ocasionou, quais foram as circunstâncias para que essa criança estivesse no local onde ela estava. Familiares de Danilo e equipes da Polícia Civil também estiveram no local. A perícia vai confirmar oficialmente se o corpo é realmente de Danilo. Mas a situação de possível morte do garotinho trouxe um desfecho triste a uma história marcada pela angústia e também pela esperança da população. Desde o início eu tenho dito que nenhuma linha de investigação foi descartada, porque nós também considerávamos a hipótese desse desfecho trágico, né, que foi concluído, que foi realmente verificado hoje. Não é possível apontar suspeitos, não por enquanto. Como eu disse, é preciso ainda aguardar a conclusão dos laudos periciais, até que a gente consiga, para que a gente consiga, a Polícia Civil consiga entender o que de fato tirou a vida do menor. Foram ouvidas diversas pessoas, familiares da vítima, pessoas residentes aqui no setor, algumas perícias foram solicitadas, a participação também do Corpo de Bombeiros. Danilo morava com a mãe, o padrasto e um irmãozinho que possui microcefalia. Chamava atenção pela alegria e simplicidade. Neste vídeo, aparece pedindo, além de uma bola para brincar com os amiguinhos, doação de leite para o irmão. Vocês querem ganhar o quê? Bola! Eu quero muito leite pro meu irmãozinho, que ele tem microcefalia. Neste outro, com um acessório de coelhinho da Páscoa, agradece as doações. Oi, gente! Estamos aqui com o Danilo, que foi o menininho que pediu a bola no vídeo, e ele tem um recado pra vocês, hein? Muito obrigado, tio Iago. Beijo, gente! Conseguimos trazer o leite. Beijo! A prima do menino falou com a apresentadora Adriana Bueno. Ela se emocionou bastante ao lembrar de Danilo. Se for o nosso menino, ele nunca fez nada pra ninguém. Não vai ser ele, não. Por que viver isso? Maldade do ser humano. A gente procurou muito nessa mata. Eles procuraram na mata? Procurou, aí nós desistimos porque a esperança, nossa, achar ele vivo. Nós nunca mais entrou aqui dentro, nós ficava na rua todo dia. Mas vocês chegaram a entrar lá na mata? Entrei na mata, no dia eu entrei na mata, olhei tudo. Danilo desapareceu na última terça-feira, no dia 21 de julho, no finalzinho da tarde. Segundo a mãe contou para a polícia, ele teria dito que iria na casa da avó, que fica na mesma rua. Mas, infelizmente, o garotinho nunca chegou lá. No final de semana, veio uma notícia animadora. Uma criança com as mesmas características de Danilo foi vista perambulando na região do Dergo. Até surgiram imagens que mostram essa outra criança. Mas antes mesmo de se conseguir averiguar totalmente essas imagens, veio a notícia do corpo encontrado. Após o resgate do corpo, a mãe e o padrasto de Danilo foram para a Delegacia de Homicídios de Goiânia. O pastor Fabiano Silva, que é uma das lideranças da comunidade, também foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Ele chegou a ajudar nas buscas por Danilo e a divulgar diariamente nas redes sociais. Quem matou o garoto Danilo? Por que esse monstro fez isso? Quais foram as circunstâncias do fato? Essas e outras perguntas vêm agora em voga. Eu volto agora com a Rosane Ferraz, direto do Instituto Médico Legal, com mais informações. É com você, minha amiga. Pois é, Luci, tudo isso precisa ser esclarecido. A gente acredita que a Polícia Civil está bem próximo de responder todas estas perguntas. Informações que a nossa equipe teve acesso dão conta de que
pelo menos 8 pessoas foram ouvidas ontem na Delegacia de Investigação de Homicídios, já que se trata de um homicídio. Está confirmado que o corpo é do Danilo e que ele foi assassinado. 8 pessoas ouvidas só ontem à noite, além da mãe, do padrasto e também do pastor liderança lá na região. Outra informação também é que já existem pelo menos 3 suspeitos aí de envolvimento nesse assassinato desse garoto. A polícia também investiga a suspeita de que ele teria sido vítima de violência sexual. Outra informação também repassada é de que a polícia já estaria aguardando, inclusive, mandados de prisão. Tudo isso a gente deve esclarecer ao longo do jornal e também no jornal Serra Dourada, torcendo para que a polícia esclareça todo esse caso ainda hoje, lamentavelmente, muito triste a morte do garotinho. E lembrando que a Polícia Civil, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, tem um papel fundamental porque ela mapeou aquela região e permitiu que o Corpo de Bombeiros localizasse o corpo. Acompanhe em uma reportagem que eu fiz. A investigação da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente utilizou coordenadas a partir de um mapeamento da região para ajudar os bombeiros a chegar até o local onde foi encontrado o corpo da criança. Uma área de mato no Parque Santa Rita, em Goiânia. A nossa equipe conversou com exclusividade com um dos investigadores da DPCA que trabalham no caso do desaparecimento de Danilo de Souza, de 7 anos, que sumiu faz uma semana. Ainda ontem à noite, logo após o corpo de uma criança ser encontrado, o policial explicou por áudio a importância das coordenadas no trabalho investigativo. Nós trabalhamos 5 dias no caso do menino Danilo. Foram levantadas todas as câmeras da região, foram levadas informações da vizinhança. Essas coordenadas geográficas de sistemas das azimuts foram cruciais na localização do corpo, via ao nosso trabalho de levantamento de investigações policiais civis da DPCA. Pela imagem, dá para ver que a área de lamaçal, em meio ao mato onde o corpo foi localizado, fica perto da casa da mãe do garoto desaparecido. As coordenadas mostram caminhos em meio à vegetação. O garoto encontrado morto teria passado por aqui? Teria sido conduzido por alguém? Essa criança teria sido morta neste local? Ou teria sido trazida viva para cá? O mapeamento detalhado da região pela Polícia Civil permitiu que os bombeiros, com o uso de cães farejadores e resgate náutico, chegassem até o local, nessa direção aqui, olha só, onde foi localizado o corpo de um garoto. Agora, esse corpo está passando por exame de DNA para que a polícia possa confirmar se é ou não o corpo de Danilo, garoto morador aqui da região que está desaparecido. Cabe à Polícia Civil descobrir se alguém esteve no local onde o corpo foi encontrado e quem seria essa pessoa. Voltamos a falar aqui do ML com o gerente do Instituto Médico Legal, o médico legista Mário Eduardo. Doutor, eu queria saber do senhor quais são os indícios que levam a crer que esse garoto foi assassinado. Então, boa tarde a todos, né? A gente fez a necrópsia hoje pela manhã, a equipe completa. E analisamos bastante o cadáver, uma necrópsia difícil, de corpo em decomposição, com várias lesões que geram dupla interpretação. Mas, objetivamente, numa primeira análise, na necrópsia, nós observamos presença de lama na cavidade oral da criança e na traqueia. Isso significa que ela respirou um meio de lama e água, então nós concluímos que a morte foi por afogamento. Pela posição da criança, tudo leva a crer que não foi um afogamento simples, que ela foi levada até lá e posicionada a cabeça na lama, levando ao óbito. Além desse afogamento, tinha outras lesões também distribuídas pelo corpo, que nós registramos todos e estamos em avaliação para ver o que foi causado em vida. Que tipo de lesão, doutor? E em que partes do corpo? Então, ela tinha lesão em várias partes do corpo, né? Como é um corpo em decomposição, tem ao longo de todo o tronco, membros, cabeça, tinha todos os tipos de lesão. E nós estamos investigando quais dessas... Alguma perfuração? Vou chegar lá. Algumas dessas lesões com aspecto de vida, outras em aspecto pós-morte. Então, tinha uma lesão na orelha grande, tinha uma lesão no pescoço, tinha uma lesão na região perianal, que a gente ainda não pode confirmar se foi uma prática sexual delituosa ou não,
porque a gente ainda está fazendo os exames necessários para definir se a lesão foi em vida ou se foi uma lesão por ação predatória de animais da região. Pode-se dizer se essa criança ela teria sido morta no mesmo dia que desapareceu? O que os exames indicam até o momento? Então, a gente não pode cravar exatamente o dia que ocorreu o óbito, né? Mas os sinais dos estados de putrefação do corpo indicam que foi por volta de 7 a 10 dias da morte, então compatível com a data do desaparecimento. Eu insisto em perguntar indícios de que essa criança foi vítima de violência sexual? O que está sendo feito? A gente teve essa lesão na região perianal, mas a gente ainda não pode cravar que essa lesão foi em vida e que foi uma prática sexual delituosa. A gente vai colher o material, mandamos para o laboratório de DNA, coletamos as vestes da criança também para análise de possível presença de sêmen ou DNA do agressor e vamos aguardar para definir. Mas que existia uma lesão grande na região perianal, existia. Lembrando, gente, que a identificação do Danilo foi possível a partir das digitais, apesar do estado aí que se encontrava esse corpo, que a previsão, existia informação de que seria através do DNA. Foi bem mais rápido, né, doutora? Graças a Deus, né? Porque a gente já deslocou a equipe nossa do SAFOL aqui para fazer a coleta das cartilagens, para poder mandar para o exame de DNA, caso não houvesse confronto de papiloscopia. Mas essa criança tinha registro no Instituto de Identificação e foi possível colher a digital e fazer o confronto papiloscópico. Já há previsão para a liberação do corpo? Já está, provavelmente será liberado no início da tarde. Agora a gente já está providenciando comunicar à família. Então, agradeço ao senhor, Dr. Mário Eduardo Neto Luiz, gerente aqui do IML, pelas suas informações muito bem detalhadas. Obrigada. Volto com vocês no estúdio. Obrigado, Rosane Ferraz, pelas informações. A qualquer momento, a polícia pode apresentar um nome, dar um nome do assassino ou dos assassinos do pequeno Danilo. Então, Rosane Ferraz, você que está a postos aí com informações do IML, das delegacias especializadas, da delegacia de homicídio, qualquer informação é prioridade, por favor, nos chame, que a gente dá aqui em primeira mão.